professor de História de vocês este ano. Para quem não me conhece, eu vou minha apresentação, só vou estender por aqui. Hoje, como eu havia apresentado na primeira aula e na segunda, que seria essa daqui, tive um probleminha com a internet, enfim, por conta da quarentena. Todo mundo, acho que foi na primeira semana, todo mundo usando a internet e tal, ficou horrível. Eu não consegui ministrar, mas a ideia seria, eu passaria o primeiro capítulo do documentário Povo Brasileiro para vocês. Eu deixei já disponível o link e uma lista de exercícios já referente ao tema dessa aula. E hoje eu vou seguir já para a terceira aula, que será sistema colonial. Deixa eu só mudar agora para... Espera aí, que eu estou apanhando aqui. Beleza. Todo mundo consegue me escutar? Deixa eu abrir o chat. Beleza. Seguindo. Sistema colonial. Putz, mas eu não estou ouvindo vocês. Ah, não, tá todo mundo mutado. Correto. Para. Bom, partimos aqui então do ponto de partida, onde inicia-se o início do processo que vamos chamar de pré-colonização, tudo bem? Porque ainda não está ainda fundado esse sistema de colonização. Há primeiro contato, aquilo que vão chamar de elemento fundador, descobrimento, e vamos ver que não é bem assim. Tudo bem? Mas espera aí que eu vou tentar abrir o chat. Beleza. Nossa, não vou conseguir acompanhar o chat, mas eu vou seguir na aula desta forma. Tentativas iniciais de exploração da terra Brasílis. O contato da frota de Cabral com a terra Brasílis. Terra Brasílis era um nome chamado, nesse primeiro momento. Bem, da verdade, o Brasil teve diversos nomes, vocês devem conhecer alguns. Um deles ficou famoso por um tempo, é Terra Papagaios. E esses nomes, eles divergiam conforme a localidade que anunciava, por exemplo. Na França, chamavam de Terra aos Papagaios porque os desenhistas e cronistas que vinham nas primeiras viagens relatavam na Europa essas criaturas fantásticas e etc. Então criou-se esse nome popular, ali na França, Terra Papagaios. Esse nome vai divergir dependendo da outra região. Na Espanha foi um outro nome, em Portugal outro nome. Portugal ficou conhecido Terra Brasílis por conta do pau-brasil. Ok? O contato da frota de Cabral com a Terra Brasílis se reduziu ao período de alguns dias, uma vez que ele logo partiu para as Índias, onde se concentravam os negócios mais lucrativos para os portugueses. Então, quando eu acho que eu mencionei na primeira aula, que havia-se já a Europa, como um todo, já compreendia que havia algo por aqui, não havia, claro, a dimensão do que seria esse continente, mas tinha-se no imaginário e nos escritos anteriores que havia uma terra para aqui, mas não era, naquele momento, o principal objetivo. Aqui neste mapa, acho que dá para acompanhar, aqui a gente consegue perceber um pouco sobre o Império Ultramarino Português e aonde tocava todo esse Império Ultramarino. No caso aqui no centrinho Portugal, e boa parte dessas gravuras são áreas exploradas ali em meados do século XVI. Tudo bem? Então percebam nessas gravuras, elas contêm um pouco da característica de cada local,
e ela se baseia principalmente no litoral. Então, neste primeiro momento, que é os 30 primeiros anos, vamos chamar de período pré-colonial. Acho que seria importante vocês anotarem. Período pré-colonial. Ok? Vou deixar mais um tempinho pausado, enquanto tento ver aqui o chat. Pera. Beleza. Não consegui. Mas vamos lá. Os portugueses também usavam o escambo para conseguir farinha de mandioca, papagaios e escravos, prisioneiros de guerras intertribais. As principais tentativas de exploração do litoral foram inspiradas no sistema de feitorias, que haviam sido bem-sucedidas na exploração da costa ocidental africana. As terras foram arrendadas pelo período de 3 anos a um grupo de comerciantes lisboenses, liderados pelo cristão novo Fernando de Noronha. Por conta disso, temos a ilha lá chamada Fernando de Noronha, porque foi mesmo naquela região que ele aportou. Deixa eu voltar aqui, que é um pouco mais ou menos por aqui, beleza? No primeiro contato, essa região do norte, do litoral norte do Brasil, foi a mais explorada. Por quê? Porque o conjunto de marés e vento, ela faz o seguinte movimento. É um movimento circular, onde leva naturalmente esses barcos, essas naus, para a costa norte do Brasil. É muito difícil você vir mais para o sul. Era uma travessia bem arriscada. Então, como é que eles vieram nesse primeiro momento a cair aqui no litoral hispano não, na América Espanhola e na América Portuguesa? Bom, estávamos aqui para chegar mais ou menos na costa africana, não dava para fazer esse descer diretamente. Eles tinham que se jogar adiante, e aí o conjunto de marés e vento empurrava as naus para baixo, e assim eles conseguiam fazer a curva até chegar na costa africana. O plano inicial era: vamos fazer uma grande parábola, acho que é parábola, enfim, e conseguiremos contornar o continente africano para chegar nas Índias. Conforme mais distante eles foram, eles começaram a desbravar o Atlântico, até chegar a bater na América Espanhola e na América Portuguesa. Compreende? Então, havia-se essa dimensão de que havia essas terras ali, e vamos fazer essa travessia. Caso a gente bata nessas novas terras, a gente faz uma parada e segue viagem. Então, nesse primeiro momento, quando a gente viu agora há pouco, Cabral só faz uma pequena parada de alguns dias e já segue, justamente por conta disso. O objetivo principal era fazer a travessia para as Índias. E por que essa travessia era tão importante, se gastou tanto? Foi um empreendimento extremamente caro, esses empreendimentos marítimos são extremamente caros. Então, por que havia todo esse interesse da corte portuguesa, da coroa portuguesa, nesta rota? Sim, as Índias, mas não somente por conta disso. Para chegar nas Índias e nas especiarias que lá haviam, a rota mais usual era essa daqui, ó, do Mediterrâneo, que ela foi estabelecida, seja por terra, ela pega aqui por dentro, passa pela Grécia, enfim, ou pelo mar, que era mais usual. Desce por aqui, faz algumas paradas nas ilhas, acho que é Creta, não lembro certo, chega aqui. Okay? Essas rotas elas foram estabelecidas lá atrás, no período das Cruzadas. Quem detém o monopólio dessas rotas? Itália. E nesse período estava muito custoso você importar, você ter que pagar os pedágios, você ter que pagar os tributos para a Itália. Tudo isso deixava a mercadoria extremamente cara.
Portugal viu aí, na sua relação de colonização da costa africana, a possibilidade de contornar o além do Bojador, que é essa parte aqui. Isso aqui é um grande desafio marítimo, aqui embaixo na costa sul-africana. Por quê? É um mar bastante tempestuoso. Então, algumas crônicas portuguesas vão louvar o feito português de ter atravessado o além do Bojador pela primeira vez. Mas, enfim. Então, estabelecer uma nova rota política é criar uma nova dinâmica no comércio internacional, na balança no comércio internacional e na divisão dos poderes na Europa. Ok? Então, quando Portugal se lança ao mar, ela não é somente um intuito de desbravar, mas é um intuito econômico e de uma relação internacional entre as demais potências europeias. Tudo bem? E outra, ela construindo essa nova rota marítima, ela conseguirá ter pleitear preços, ter lucros muito maiores, e as outras nações começarão a ver em Portugal uma saída para também trazer as mercadorias das Índias. Então vejo que nesse primeiro instante, nesse primeiro momento, o intuito principal não está aqui, na América. América entre aspas. Nas próximas aulas iremos ver melhor esse termo. Mas sim a travessia para as Índias. Esse era a galinha dos ovos de ouro e era o que possibilitava recursos mais rápidos. Então você conseguiria fazer os seus investimentos, seja na contratação, na construção de naus, de pessoas para tripulantes, etc., para fazer essa travessia longa, custosa, e aí o mais rentável, mais rápido, mais prático eram as mercadorias nas Índias. Ok? De exploradores a colonizadores. Em 1505, a coroa portuguesa assumiu a tarefa de exploração do novo território sem alterar a maneira de exploração. O que isso significa? Esse contato de Pedro Álvares Cabral e depois de outras naus após, elas eram boa parte empreendimentos comerciais, financiados por comerciantes. Então, como havia dito, o intuito, primeiro, são as Índias. A coroa, então, vai tentar assumir um grau de responsabilidade e tentar fazer uma série de incentivos para que haja uma ocupação desse local. Mas não será uma ocupação a fim de construir algo, mas sim de extrair recursos. Então, peraí. Portugal vai olhar para esse novo continente não como um potencial novo território. Ela não vai tentar construir raízes aqui neste novo território ou construir uma nação. Sem chegar lá, pegar os recursos que estão de fácil disponibilidade para comércio na Europa. Por que isso? Bom, aqui a gente vai ter dois modelos distintos nesse período de colonização. Um que é o modelo espanhol, que é o que está sendo implementado lá na América Espanhola, lá de cá, enfim, esse mapa não é um modelo português, que não temos a América Espanhola. E o modelo português. Na América Espanhola, como este foi primeira experiência, uma das primeiras grandes experiências fora da Espanha, lá eles vão buscar os mitos que circulavam na Europa. Aquilo que eu havia comentado na aula anterior. Então, quando eles se deparam com os povos, os ameríndios, a riqueza daquele povo, as belezas naturais, no primeiro momento eles já vão, bom, isso aqui é o paraíso na Terra.
que é o paraíso na Terra. Eles, por conta dessas populações, civilizações, à medida de já terem contato com minérios, eles conseguem, no primeiro momento, importar minérios, no caso a prata. Então, no século XVI para o XVII, a Espanha era a nação mais poderosa do mundo, no quesito recursos de grana mesmo. Então, por conta desse primeiro contato, já ter o debate pronto, encontrado prata. O Brasil vai tentar fazer esse sistema de exploração, só que diferente da Espanha, eles vão tentar se fixar na terra. Então haverá, se você parar para comparar os planos da arquitetura e da maneira como estavam sendo construídas as cidades naquele início, a Espanha tinha um plano de construir uma cidade, um plano de se fixar ali na terra, diferente de Portugal, que não havia este ímpeto. Por quê? Era muito mais se fixar, construir alguns pequenos bairros, povoados, mas esses povoados não têm o intuito de se fixar ali, é mais para possibilitar e maximizar a extração de recursos daquele lugar. Então aqui será uma colonização de extração, diferente da Espanha, que será uma colonização para manter vínculos. Por que esse vínculo? Por que a Espanha tem esse vínculo e Portugal não? A Espanha está buscando esses mitos, esses mitos anteriores, da Terra Prometida, da Terra de Ouro, que é... Qual é o nome? Tal. Enfim, não lembro. Que era uma lenda espanhola que circulava na Europa, de uma cidade feita de ouro. E a Espanha tá buscando isso. Hoje parece meio fantasioso, mas naquela época era dito verdade, dito como verdade. Então eles estão na busca dessas maravilhas. Então por que Portugal não teve essa busca? Porque ela fez anteriormente aqui, na costa africana. Ela teve esse primeiro momento de busca por esses mitos, e conforme ela foi avançando no processo de colonização, seja dessas ilhas aqui do Atlântico, Açores, e aqui embaixo, onde é Cabo Verde, também e na costa africana, ela foi desmistificando toda essa visão construída anteriormente nos séculos passados na Europa, das criaturas fantásticas, os monstros marinhos, das Amazonas, das cidades de ouro, das riquezas infindáveis, ela foi desmistificando. Então, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, é mais uma visão pragmática, objetiva, vamos pegar o que dá para fazer e ir embora. Beleza? Então, nesse segundo momento, a coroa intervém nesse processo de colonização, de declaração, 20. E vai tentar ditar as regras, vai tentar organizar e maximizar a eficiência de extração de recursos. O rei distribuiu as terras aos capitais donatários, que foram escolhidos em virtude de suas ligações com a coroa. O grupo era composto de membros da pequena nobreza, militares, burocratas e comerciantes. Os grandes comerciantes, por sua vez, continuaram a se dedicar aos negócios na Índia, na África e nas ilhas do Atlântico, que eram muito mais rentáveis naquele momento. Então, aquilo que eu havia explicado, os comerciantes, nesse primeiro momento, vão seguir os seus empreendimentos, seja das ilhas dos Açores, que era o de cana-de-açúcar e gado, do norte da África, da importação das especiarias nas Índias. Esses são os empreendimentos de lucro mais rápido, ok? Então, seguindo, aqui é um outro mapa onde a gente pode perceber que naquele período, nesse século XVI, a presença do que a gente pode chamar de Império Ultramarino. Ainda não era o Império Ultramarino português, vai ser no segundo momento. Terceiro momento do processo de colonização, mas aqui a gente pode perceber a presença portuguesa no planeta. Ok? Devia ter feito umas linhas que seria a rota em que os portugueses fizeram.
Então, no primeiro processo de colonização, vejam que eles ocupam essas ilhas aqui no Atlântico. Elas serviam tanto como postos de abastecimento dos barcos, das naus portuguesas, como também eles utilizavam para o cultivo de cana-de-açúcar. Então, toda essa tecnologia da cana-de-açúcar que vamos ver nas próximas aulas, ela é importada dessas ilhas e do norte da África. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Certo. Os donatários não eram proprietários da terra, ou seja, não podiam vendê-la ou dividi-la. Como assim os donatários? É nesse momento que vamos ver aquela distribuição das capitanias hereditárias. Então, na tentativa de organizar a extração de recursos do litoral do novo continente, a corte portuguesa vai fazer a distribuição entre figuras da coroa. Ok? Então, por que eles vão privilegiar pessoas ligadas à coroa? Uma, porque eles possuem um maior controle sobre elas, e outra por conta dos rendimentos rápidos, os lucros rápidos. Os comerciantes eles vão se voltar para esses empreendimentos na África, na Índia e nos Açores, nas ilhas dos Açores e Cabo Verde, beleza? Então, contudo, as terras seriam transmitidas aos seus herdeiros. Eles administravam as capitanias com plenos poderes. Aqui eu vou mostrar esse trecho para vocês que ilustra um pouco sobre esse funcionário, sobre a condição desse funcionário, entre aspas, funcionário, que engajava-se, que era encarregado deste empreendimento de ocupar o litoral brasileiro. Soltos na imensidão do Brasil colonial, os funcionários não seriam muito diferentes das senhores de engenho, dos senhores de engenho, pecuaristas, comerciantes e bandeirantes, com quem, aliás, normalmente eram aparentados. Vou fazer uma pausa. Normalmente eram aparentados. Isso é uma característica muito importante e bem específica de Portugal. Por quê? Não sei se na história geral vocês tiveram período feudal, enfim, vassalagem, sucerania, etc. Período feudal como um todo. Portugal não passou por este período. Ela sai do período anterior e pula o feudal. Eles não têm o estabelecimento desse período. Por quê? Isso tem consequências. Quais são as consequências? O período feudal é importante para estabelecer uma hierarquia entre os senhores da terra e aqueles que trabalhavam na terra. Então, nos países onde o feudalismo foi marcante, você tem uma distinção muito clara entre clero, realeza, plebe, todos esses estamentos sociais, diferente de Portugal. Não quer dizer que não tenha, quer dizer que visualmente eles não diferem muito. Então aqui está dos senhores de engenho, pecuaristas, comerciantes, bandeirantes, com quem, aliás, normalmente eram aparentados. Aqui há diferentes tipos de classes sociais, por mais que boa parte deles detém parte do poder, seja por conta das riquezas do comércio, ou seja pelos títulos de nobreza. Não há uma diferença entre quem tem o título de nobreza ou quem possui uma riqueza pelo comércio. Okay? Isso provoca um distanciamento e uma relação mais íntima entre aqueles que vieram aqui nessa empreitada Brasil. Isso vai ter consequências no decorrer da colonização que vão refletir. Chegando até o final da aula, acho que isso vai ficar um pouco mais nítido. Num explícito sistema de vínculos sanguíneos e de afinidade, como o compadrio, ou seja, as relações entre compradores ou amigos íntimos. O novo meio exigia o apoio mútuo num ambiente cercado de ameaças,
do indígenas às epidemias, passando pelos corsários e pelos riscos das florestas. Então vejam só. Perceba então que pequenos sectos de seguidores, amigos, compadres, familiares se estabelecem na terra a fim de extrair. E aí todo esse ambiente em volta, que é o chamado Terra Brasil, é algo hostil, algo que temos que nos proteger. Essa relação de hostilidade com aquilo que está fora da sua relação íntima vai ser uma característica marcante e vai permanecer até mesmo depois da construção do Estado. Então, quem vai ocupar esse lugar de risco, de epidemia, papapá, é o Estado, o público. Então, essa divisão entre o público e o privado, ao mesmo tempo que elas se misturam, elas se distanciam nesse sentido, de que as pessoas que vieram aqui para compor o maquinário e a construção das cidades, não vou dizer Estado, porque nesse período ainda não havia se construído isso, mas esse sentimento de distanciamento e de você extrair os recursos em detrimento do Estado ou do que há de fora, que seria o fora, seria a América como um todo, vai ser um sentimento que vai permanecer. Ok? Dessa divisão é feita desta maneira, como está pintado nos livros didáticos, vocês conhecem muito bem, ela é um fracasso. Ela é um fracasso, porque Portugal não tinha uma dimensão real do tamanho do continente. Os custos para manter essas feitorias eram absurdos e não tinha condições, porque por conta de algumas localidades, os portugueses não conseguiram ter um contato pacífico com algumas tribos tupis. Então, principalmente aqui no Nordeste, região da Bahia, que é o povo tupinambá, que são extremamente aguerridos. Lá na América Espanhola também tem os charruas, acho que é charruas, também são extremamente aguerridos. Essas feitorias, esses engenhos não duraram muito. Foram constantemente alvos de ataques. E por conta desses ataques, era inviável se manter. Então vamos lá. Das capitanias concedidas, São Vicente e Nova Lusitânia, Pernambuco, se destacaram. Faltou um ezinho aqui. Ambas combinaram a atividade açucareira com um relacionamento mais amistoso com as comunidades indígenas. Como assim um relacionamento mais amistoso? No primeiro momento, houve um certo diálogo, dependendo das comunidades tupis. Outro ponto também, boa parte das vias que adentravam o litoral foram aproveitadas dos tupis, então estradas já haviam sido construídas, grandes destacamentos, planícies foram aproveitadas da presença tupi. Então, no primeiro momento, houve trocas entre portugueses e indígenas no litoral brasileiro, principalmente aqui em São Paulo. Eles adentraram o rio Tietê, subiram a serra e adentrando para o estado pelo rio Tietê, as cidades próximas do rio Tietê, elas são frutos dessa relação entre os indígenas e os portugueses. Ok? As capitanias de Porto Seguro e Ilhéus, esta que abrange a atual costa do Cacau, lá foi implantado o primeiro engenho de cana-de-açúcar do Brasil. Ambas também obtiveram relativo êxito. Esse êxito, sempre com data marcada. Vamos lá, Engenho de Santana, que chegou a produzir de 12 a 14 mil arrobas de açúcar por ano após sucessivos donatários. Donatários são os responsáveis pela terra, que a corte incube, você vai ficar encarregado de tal porção de terra, tanto por tanto quilômetros e tal. E aí essa família
é responsável por custear e tomar conta. Só que boa parte desses donatários, nem aqui está o nominho deles, João Figueiredo, papapá, Pipipi, Vasco, boa parte deles sequer vinham para cá. Poucos deles vinham. Um, porque era muito caro, e outro que não havia interesse. Foi dado pela corte a essas famílias, mas muitos deles não vieram para cá. Por isso que esse empreendimento, uma das razões, também não acabou dando certo. Após sucessivos donatários e corrida por problemas internos, a capitania entrou em crise e em 1685 já não mostrava vestígios da antiga prosperidade. Então, vocês percebam, aquelas que deram certo no primeiro contato, se estabeleceram, fizeram a extração, estabeleceram uma relação relativamente amistosa com os indígenas da terra, vou chamar da terra, indígenas, acabou homogeneizando eles. E assim seguiam, mas esses empreendimentos não acabavam durando. Bahia, concedida a Francisco Pereira Coutinho, que se dedicou mais à exploração de pau-brasil e à busca por metais preciosos. Em 1549, ele e seus colonos acabaram massacrados pelos tupinambás. Isso aqui é um evento muito importante aqui na região da Bahia. Todos os portugueses que são expulsos dessa região pelos tupinambás. É um verdadeiro massacre. Acho que quem assistiu o documentário, os ritos antropofágicos dos tupinambás ficaram difundidos justamente por conta da observação de alguns viajantes nesta região aqui. Ok? Chamados comedores de gente. Seguindo, ixi, já é meia hora, talvez nem dê passar tudo. Sim, vai dar. Administração e economia nos séculos XVI e XVII. Descentralização e centralização administrativa. Certo. Então, depois desse primeiro momento, eu acho que aqui é importante vocês anotarem umas coisas. Então, de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial, tudo bem? Então, quais são as características? A extração, boa parte do interesse ali na América é a extração de recursos. A mão de obra, neste momento, será indígena, beleza? A relação comercial na Terra será de escambo, será de trocas, porque já não há feitorias fixadas, e os escambos serão entre eles mesmos e os indígenas. As feitorias, que é as construções para maximizar essa extração, exploração, e tudo isso se dará no litoral. Então, vou repetir: extração, mão de obra indígena, escambo, feitorias e exploração no litoral. Beleza? De 1500 a 1530. Eu acho que o pessoal deve estar perguntando alguma coisa no chat, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Se é aqui no YouTube ou no Zoom. Mas enfim, eu vou prosseguir. Daí no final eu vou deixar aqui o meu contato. Acho que vocês têm meu número, acredito que. Fernando, você pode continuar, tá? Você tá online, tá legal? Tudo bem. Então beleza. Só fiquei me perdido agora. Deixa eu até aumentar o volume aqui. Seguindo. Então, nesse primeiro momento, os 30 anos de primeiro contato dos portugueses na costa americana, há essas tentativas, esse período que a gente chama de pré-colonial, onde o intuito principal é a extração, a construção de feitorias,
a mão de obra indígena e a troca na relação destes indígenas. Tudo bem? Certo. Quem será responsável nesse primeiro momento? Em 1548, o rei decidiu intervir diretamente na colonização das terras brasileiras, nomeando Tomé de Souza para ocupar o cargo de governador-geral. Foi instituído o cargo de ouvidor-geral, encarregado da justiça. O provedor-mor deveria cuidar dos impostos e das taxas de direito da coroa, e capitão-mor da costa seria responsável pela defesa do litoral. Agora, temos uma iniciativa da coroa do Estado de implementar os aparatos tecnológicos da burocracia, do maquinário estatal da coroa portuguesa na colônia, não para construir um Estado, não para construir uma nação, mas sim para maximizar e aumentar a eficiência na captação de recursos e na extração de recursos do continente novo. Tudo bem? Então, essa tentativa, essa intervenção da coroa portuguesa é um olhar no intuito de maximizar os ganhos da coroa. Então, é muito mais um empreendimento econômico do que a construção de uma Estado-nação. Tudo bem? Essa questão de construir que os portugueses vieram descobrir o Brasil, bobajada. Esquece isso, não houve descobrimento, porque não havia nada para se descobrir. Ok? Foi acontecendo, foram surgindo as demandas, foram vendo as oportunidades de se fazer recursos, de se fazer dinheiro, de se fazer... E assim foram seguindo os planos e o intuito colonizador. Tudo bem? Tomé de Souza governou a colônia brasileira entre 549 a 1553. Logo ao chegar, fundou a sede do governo geral em Salvador. Visando intensificar o processo de colonização, o governador-geral buscou assentar os colonos, incentivando a implantação de engenhos. Então, nesse momento, a partir depois de 30, é que haverá um esforço maior de importar não só pessoas para se fixarem na terra, mas todo um aparato do Estado para dar suporte a essas pessoas. Tudo bem? Dos feitos dele, contra-atacou os Tupinambás. Então, lembra o massacre dos Tupinambás a Francisco Pereira Coutinho e todo o seu séquito de donatários? Das primeiras ações de Tomé de Souza foi contra-atacar os Tupinambás. Promoveu o aldeamento de indígenas mansos. O que isso significa, o aldeamento? Ele fixava indígenas que os portugueses tinham estabelecido uma relação próximo das cidades que estavam sendo fundadas. Uma para a proteção, porque os indígenas conhecem a região, conhecem as formas mais eficazes de se defender, e outra pela mão de obra. Então, lembram que ainda temos aqui os resquícios daquele primeiro momento do pré-colonial. Estabeleceu feiras semanais, que era onde aconteciam esses escambos. Ele institucionalizou essa prática, combateu o comércio ilegal de pau-brasil, e aí esse comércio ilegal de pau-brasil entra também a presença da pirataria no litoral, hoje Brasil, ok? Era, como eu havia dito, toda essa movimentação de Brasil, Espanha, Novo Mundo, captação de recursos, estabelecer uma nova rota marítima. Os outros países, como França, Holanda, Itália, Inglaterra, eles não ficaram de braços cruzados. Eles tentaram estabelecer relações com
com o Brasil, principalmente a França. Há diversos casos de naus francesas no litoral brasileiro, estabelecendo trocas e relações com os indígenas. Até um evento onde uma nau francesa, uma nau é um conjunto de barcos, caravelas francesas, de corsários, eles levaram com um grupo de indígenas e fizeram uma baita de uma apresentação no centro de Paris, com os indígenas, com os papagaios, algo bem espalhafatoso nesse sentido. Então, a presença e o imaginário desse novo mundo era muito forte na França. Boa parte das gravuras e dos desenhos que estão no livro didático são feitos por franceses, viajantes franceses que vieram aqui para a América. Certo. Importou gado bovino da ilha do Cabo Verde. Tal medida incentivou a distribuição de sesmarias, possibilitando o desenvolvimento da pecuária. O que é sesmarias? São concessões de terras dadas pela coroa para uma família, uma pessoa. Ela vai cuidar daquela terra por um tempo determinado, aproximadamente entre 3 a 5 anos, e ela pagará os tributos e terá os rendimentos para sobreviver. Tá? Essa prática ela é importada, né, das relações anteriores, antes mesmo da colonização, e a experiência com gado, não havia gado aqui na América, ele é exportado pela região do Cabo Verde. São essas ilhinhas aqui, próximas do continente africano. Hoje é a ilha de Santo Antão, mas anteriormente eram ilhas de Cabo Verde. É um conjunto de ilhas, onde, mais uma vez, essas ilhas aqui do Atlântico vão funcionar, uma como portos de abastecimento e o contrário de abastecimento, enfim, para descarregar mercadoria e abastecer essas naus. E eles também importam boa parte das práticas dessas terras. Uma por conta do clima similar, e outra por conta da aproximação, da proximidade. Beleza? A fundação da cidade de Salvador exigiu a criação de órgãos locais de administração, conhecidos como conselhos em Portugal e chamados Câmara ou Senado da Câmara na colônia. Eram compostos de até 6 membros, denominados oficiais da Câmara, que eram escolhidos por uma assembleia de proprietários, conhecidos como homens bons. Atribuições das câmaras. Essa parte, aí já é um detalhe, os próximos é um detalhamento de como esse maquinário, de como esse aparato burocrático português estava sendo adaptado para essa nova cidade. Então, todo esse aparato, ele não surge de uma forma, vamos dizer, igual para todos os estados. É basicamente na Fundação Salvador. Então, quando ele quando ele funda o governo geral em Salvador, todo este maquinário. Então, vai concentrar ali um centro administrativo na colônia. Depois, haverá COP que vão dividir os poderes e esses centros administrativos vão migrar ali ou para o Maranhão, ou no Rio de Janeiro, e aí temos aquele revezamento da capital, do que chamamos de capital ou centro de referência, ok? Atribuições das câmaras: administração municipal, regulamentação das feiras e dos mercados, administração dos seus bens e receitas, realização de obras públicas, estradas, pontes, calçados e edificações, conservação das ruas e a limpeza das cidades, regulamentação dos ofícios e do comércio, abastecimento e o cultivo da terra, atuação como tribunal de primeira instância, com direito à apelação ao ouvidor ou tribunal de relação. Tudo bem? O ouvidor é o ouvidor geral da justiça.
Aqui, ó. Tá aqui entre esses 3 cargos de administração da colônia. Essa parte bastante importante. Depois eu vou deixar disponível para vocês estar os slides e vocês vão conseguir fazer um esqueminha onde seja mais didático para cada um. Essa parte do maquinário estatal. A legislação vigente em todo o reino lusitano exigia que o oficial da Câmara tivesse pureza de sangue, ou seja, que não tivesse antepassados judeus, mouros ou negros. Por que essa presença dos judeus, mouros ou negros? Uma, porque Portugal já estava habituado com essa distinção entre o povo africano, e a dos mouros e judeus é por conta da Reconquista, que, tá vendo aqui o norte da África? Boa parte do norte da África é muçulmana. E eles migram para o sul da Espanha e vão subindo. Então, boa parte da arquitetura do sul da Espanha, do sul da Ibéria como um todo, é uma via muçulmana, uma via árabe. E aí, nesse momento, no período medieval, a Guerra da Reconquista, que é quando os portugueses expulsam. Deixa eu voltar aqui. Expulsam os mouros e reestabelecem a coroa portuguesa, enfim. Então, tudo isso criou-se um revanchismo histórico e a presença muçulmana ali na região da Ibéria é algo muito forte, algo a ser defendida no imaginário português. Então, havia, seguindo, ainda a figura ainda havia a figura do juiz do povo, que era eleito pelas associações de ofício. Ele representava no Senado da Câmara os casos que demandassem províncias para o bem comum. Muitas aspas para esse bem comum. Lembrando que aqui ainda não existe coisa pública, não existe povo. O povo é um recorte muito específico de alguns portugueses, comerciantes, donos de terras, comerciantes, enfim, que está ali dialogando diretamente com esse maquinário estatal, tudo bem? Estatal não, esse maquinário tecnológico burocrático da coroa. Ele representava no Senado da Câmara os casos que demandassem providências para o bem comum. Também tinha a tarefa de vigiar o cumprimento das leis e evitar os abusos dos funcionários. Então a gente já percebe aqui que era muito mais ele fazer a presença do Estado do maquinário para as localidades mais afastadas, para os bairros. Ele meio que traduzia e fazia a lei valer para as localidades mais afastadas. As câmaras municipais eram formadas especialmente por senhores de engenho e agricultores muito ricos, que constituíam uma espécie de nobreza da terra. Então, conforme, às vezes, boa parte de comerciantes, lembra que eu havia dito que não havia uma distinção muito grande entre o nobre e aqueles que não detinham de nobreza, mas tinham recursos? Aqui constrói-se uma terceira relação, que são os nobres da terra. São pessoas com controle muito vasto sobre grandes territórios, e isso lhe conferia um certo poder, que vão chamar de nobreza da terra. Nobreza constituída a partir dos ganhos na terra. Em 1572, por causa da necessidade de controle fiscal e dos perigos de invasão, a coroa portuguesa dividiu a colônia em 2 zonas administrativas, norte e sul. Salvador passou a sediar o norte, enquanto o Rio de Janeiro sediou o governo do sul. Tal divisão durou apenas 5 anos, no entanto foi retomada entre 602 e 612. Em 1621, sob o domínio da União Ibérica, a colônia foi dividida em 2 estados, o do Brasil e o do Maranhão. Tal divisão perdurou até 1725.
Essa divisão aqui, por conta da União Ibérica, é um caso à parte e terá consequências assim absurdas para aqueles que estavam tomando as rédeas na administração, entre aspas, pública aqui no continente. Por quê? Vou passar o slide por conta disso aqui. A crise de sucessão ocasionada pela morte do monarca português Dom Sebastião iniciou o período conhecido como União Ibérica, no qual Portugal se uniu à Espanha. O que aconteceu? Até hoje, se você perguntar para uma pessoa que tem avós portugueses, que é portuguesa, enfim, há no imaginário português esse Dom Sebastião meio que virou um rei santificado. Ele acabou naufragando no mar, não lembro certo a data, e desapareceu. E isso criou caiu nas graças populares, porque havia-se uma esperança de que um dia Dom Sebastião iria retornar a Portugal e estabelecer a linha sucessória e colocar Portugal nos eixos. Então, depois da morte dele, Portugal fica sem herdeiro. Então, quem toma as rédeas e o controle de Portugal é Felipe II, nomeando um sucessor para Portugal. Então, meio que a União Ibérica, que é o conjunto ali, Espanha e Portugal, fica sob uma única administração. Isso, no imaginário português, criou-se essa figura mítica do retorno de Sebastião, e tem portugueses que esperam Dom Sebastião até hoje. É como a volta de Jesus Cristo para uns, para outros é a volta de Dom Sebastião, que iria retomar Portugal, a sua soberania anterior. Okay? E a sua morte e a união da Ibéria vai tornar essa comunicação entre Portugal, deixa eu voltar lá no mapinha, Portugal e a colônia, e justamente esse empreendimento com as novas capitais, Salvador, Rio de Janeiro, algo quase que inviável. Então vai ser marcado esse período da União Ibérica, um total abandono da América. Isso não significa que tudo vai se esvair, que tudo vai desaparecer. Porque, de uma certa maneira, aqueles que já estavam no processo de colonização aqui não tinham uma presença muito forte, porque da coroa por conta da distância. Qualquer tomada de decisão, ela tinha que ser tomada aqui. Acho tanto que uma das iniciativas de Tomé é nomear representantes e estabelecer o aparato burocrático, que é para que a boa parte das burocracias locais sejam resolvidas aqui. Tudo bem? São 55. Eu vou parar a aula por aqui. E acho que é um ponto importante, que é nesse momento, a União Ibérica. Então a gente finda aqui. Posteriormente, a gente vai trabalhar as consequências deste... As consequências desse distanciamento da coroa portuguesa, tudo bem? E depois o retorno, que é quando Portugal restabelece a sua corte com a linhagem de Bragança, que está aí até hoje, se vocês não sabem. Os reis, rainhas portugueses ainda estão presentes. As vezes vivem no Rio de Janeiro. A gente paga ainda os custos de vida deles. E aí temos um novo rumo, uma nova dinâmica nesse processo todo. Tudo bem?
A aula eu deixei disponível no... Onde? No Classroom, lá no Google. Aqui eu vou deixar o meu número para eventuais dúvidas, as questões da outra aula. Ô, Fernando, não sei se você está num grupo geral, eu peço para mandar num grupo geral, porque essa aula aqui ela vai pro YouTube, né? Aí fica. Então beleza. Alguém Muito vê e manda obrigado. mensagem para você, fica meio ruim. Entende? Senão vai ficar impossível com tanta gente. Beleza. Então, no grupo geral, eu vou disponibilizar o meu contato e depois eu ainda arrumo o esqueminha da live, beleza? Renato, outra coisa, Sim. Para o pessoal eles atestarem que efetivamente assistiram sua aula, você precisa falar uma palavra-chave que eles vão responder depois no formulário. Qual seria a palavra-chave para essa aula? Será... deixa eu ver aqui. Uma que eu não falei. Deixa eu pegar uma aqui do slide. Aqui. Pirata. 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 Pessoal, anotar aí, pessoal. Pirata, a palavra-chave, tá? Fernando, mais uma vez, obrigado, meu querido. De nada. Um forte abraço para você. Pessoal. Até no domingo. Até breve.